Olá, pessoal! Estamos nós aqui de novo e hoje vamos falar de um assunto muito importante: educação, né? Então vamos falar como é a educação, a escola na Suíça. Não exatamente sobre a educação, mas sobre a escola, como é que funciona a escolaridade na Suíça. Então, primeira parte, vamos falar sobre a pré-escola. Teófilo, a pré-escola é mantida pelo governo ou você tem que pagar a pré-escola? Como é que funciona? Não. A pré-escola na Suíça é privada. Você tem que pagar. Tá? O que existe é que cantões têm uma espécie de um auxílio, um valor fixo por filho e por mês, que você pode pedir, tá? Todo mundo pode pedir, e ajuda você a pagar para a escola. Não cobre completamente, mas cobre uma grande parte. Ok, seria um auxílio creche, uma coisa assim. Sim, é como o auxílio creche no Brasil. Existe Só que é dado pelo governo, não pelas empresas. Existe um período chamado de pré-escola, tem um limite de idade? A pré-escola começa aos 2 anos. Antes disso é creche, a criança vai lá só para dormir e comer, tá? Durante essa pré-escola tem algumas atividades iniciais educativas, tá? Cognitivas, etc. Tá? E vai até o ano em que eles deveriam entrar no ensino fundamental, que são 6 anos de idade. O ensino fundamental, como no Brasil, dura 9 anos e começa no ano em que a criança faz 6 anos de idade. Lembrando que aqui na Suíça, como o ano letivo começa no segundo semestre, se a criança faz aniversário no segundo semestre, ela entra no ano de nascimento. Se ela faz no primeiro semestre, ela entra um ano antes na escola, tá? Ela entra no ano que ela faz 5 anos. Nesse sentido é como no Brasil, só que a diferença é o calendário escolar, porque as férias de verão na Suíça abrangem o período do meio do ano, né? Que são as grandes férias. E no Brasil, o verão começa em dezembro e vai até março. Na Suíça, começa em junho e vai até setembro, né? Então, é o período das grandes férias. Então, a criança muda de série, como no Brasil, após as férias de verão. Então, o ano letivo começa em setembro, no final de setembro? Início de setembro. Início de setembro. Tá. Então, o ano letivo começa no início de setembro e termina em junho do ano seguinte. Sendo que no final do ano tem um período de férias natalinas, das festas natalinas. E existe um pequeno período de férias. De quanto tempo mais ou menos? 15 dias, não chega nem um mês. De uns 15 dias, tá? E é só. Então, o ensino fundamental, quem é que paga? O ensino fundamental é totalmente gratuito ou quase gratuito. Você paga uma quantia anualmente que é praticamente irrisório, 40, 50 francos. Tá? 40, 50 francos. 300 reais. Os 300 reais por ano, né? Tá bem diluído. Considerando que o salário da Suíça é maior também. Sim, com certeza. Eu tô falando se fosse a mesma coisa, né? Então, digamos que você fosse pagar 50 reais por ano para ajudar na manutenção da escola de seu filho. Tá, como faz para entrar? Você se inscreve, tá? E onde você se inscreve? Você escreve na escola que é destinada à sua região geográfica, tá? Se eu moro num determinado endereço, eu já sei que a escola fundamental dos meus filhos é essa escola tal.
tá? E não tem como mudar para outra, tá? Para mudar para outra, você tem que mudar de casa, fisicamente. E quando a pessoa muda de casa, a criança tem que mudar de Tem que escola. mudar de escola. Isso aí não tem jeito. Então, nós temos aqui em torno da nossa casa 1, 2, 3 escolas. 3 escolas. De ensino Então, fundamental, primeira a sexta. o nosso município não é tão grande e o nosso bairro não é tão grande. Próximo mesmo, dentro do nosso bairro, temos 3 escolas. O que eu acredito que deva satisfazer para todas, colocar todas as crianças. Sobram vagas, existe mais capacidade, porque a natalidade tem diminuído, há mais capacidade nas escolas do que crianças que têm que estudar. Quer dizer, isso já é projetado para que todas as crianças tenham. Na realidade é uma herança do passado, é que no passado tinha mais criança, atualmente tem menos. Ainda no ensino fundamental, alguns pequenos detalhes. Horário. É tempo integral e normalmente a criança voltaria para casa para almoçar. Tá? Mas com a modificação da sociedade, o fato de todo mundo trabalha, atualmente para a maioria das escolas também é capaz de dar o almoço. Tá? É tempo integral todos os dias, mas tem um dia na semana, normalmente a quarta-feira, que na parte de tarde não há aulas, porque teoricamente é o momento que os professores e coordenadores e pedagogos da escola se reservam para preparar as aulas e também para atender os pais. Tá? Normalmente, nesse dia, a criança iria para casa de manhã e não retornaria de tarde. Mas, a pergunta, e aquele pai, aquela mãe que não tem onde deixar essa criança na quarta-feira à tarde? São oferecidos, e por um preço razoável, mas você tem que pagar, tá? Atividades extras. Música, uma língua estrangeira, etc. Nesse meio-dia da semana. Atividade artística, tá? Nesse dia da semana. Tá? Entendi. Ok. Se não são na escola, são numa outra estrutura semelhante, próxima à escola. O calendário, a gente já começou a falar, a escola começa na primeira semana de setembro, vai até a última semana de junho, tá? Com uma férias de cerca de 15 dias no período Natal e Ano Novo, e em cada cantão numa semana diferente, porque eles procuram evitar engarrafamento nas estradas, etc. Uma semana de férias no período entre o início do ano e o Natal, normalmente em outubro, e uma semana de férias no período entre Natal e o final, normalmente em torno à Páscoa. Tá? O Carnaval também. Não, alguns cantões, Lucerna é um exemplo, a semana do Carnaval é uma semana de férias. A semana do Carnaval é uma semana de férias. Param no Carnaval. Uma última coisa que eu tenho que falar, os 4 últimos anos do Fundamental, às vezes são feitos numa escola mantida pelo município, às vezes no município pequeno, a criança tem que viajar um pouquinho e ir para uma escola mantida pelo cantão. Tá? Nem todo município tem a segunda parte do Fundamental. Todos têm a primeira parte, mas nem todo mundo tem a segunda parte. Se a cidade é muito pequenininha, você vai na cidade do lado, que ou é um pouco maior, ou tem uma escola um pouco maior que pode atender todas as crianças. E uma outra característica que eu já observei aqui também é que as crianças vão sozinhas para a escola. Sim, uma combinação de um excelente transporte público com uma segurança mais ou menos garantida te dá a condição que o seu garoto com 6 anos de idade pega a mochilinha e vai para a escola. Ele só tem que usar uma veste Na maioria refletiva. das vezes, a gente vê assim um grupinho, né? As crianças, como elas estudam na mesma escola e todos moram no mesmo bairro, então eles já se conhecem, aí eu saio, digamos que eu sou aluninha, saio, aí na frente meu coleguinha está saindo, aí vai, e eles já estão acostumados com isso, com o horário, e um vai fazendo companhia para o outro.
E eu percebo também que os maiores cuidam dos menores. Sim, quando né? tem irmãos, o maior normalmente leva o menor. Existe também uma iniciativa que chama-se Pedobus, ou Bus a Pé, tá? Que é o seguinte: um pai ou uma outra pessoa adulta faz uma espécie de um circuito catando as crianças, levando elas todas de mãozinha dada até na escola, tá? Só que o pedobus é só para criança muito pequena, porque com o tempo elas se revoltam e não querem mais andar de pedobus. Bem natural, né? É igual em todo lugar. Ok. Ensino médio. O ensino médio também é dado pelo governo e também custa um valor irrisório, não tão pequeno quanto do fundamental, por ano. Tá? E existem dois caminhos no ensino médio. Tá? Você pode fazer um ensino médio profissionalizante ou você pode fazer um ensino médio que vai te encaminhar à faculdade, que na maioria dos cantões se chama ginásio ou ginásio. Tá? Vamos falar dos dois separadamente. O ensino médio profissionalizante é feito num esquema de parceria com as empresas. As empresas fazem a parte prática e a escola faz a parte não teórica do ensino fundamental. Quando você vai para o ensino profissionalizante, você tem uma lista de profissões, são mais de 300 que você pode escolher. Logicamente, não todas as escolas oferecem todas as possibilidades, mas você, no final das contas, você encontra alguma coisa que te sirva. Vai desde cabeleireiro até programador de computador. Tá? Tudo isso é ensino técnico fundamental. Tá? Você só tem que escolher. E o que acontece é que quando você termina o ensino fundamental, no ano que você está terminando o ensino fundamental, você começa a procurar a empresa que você vai estagiar com aquela profissão que você escolheu e automaticamente a empresa é associada a uma determinada escola. Tá? E como é o esquema? No primeiro ano, você tem 4 dias teóricos na escola e 1 dia na empresa. No segundo ano, 3 dias teóricos na escola e 2 na empresa. No terceiro ano, 2 dias teóricos na escola e 3 na empresa. E no quarto ano, 1 dia teórico na escola e 4 na empresa. No final, você recebe um diploma federal de uma determinada profissão. Você é um cabeleireiro formado segundo o sistema federal, você é um carpinteiro, você é um serralheiro, você é um programador de computador formado segundo o sistema federal. Tá? Isso te dá imediatamente acesso a um emprego que te dá uma remuneração até bastante boa, tá? Os técnicos, as pessoas que saem do ensino médio técnico aqui na Suíça têm condição de ter um emprego bastante bem remunerado. São bem valorizados, porque são uma mão de obra necessária. E muito bem formada. E eu ia perguntar uma coisa, acabei esquecendo. Mais de 50% dos aprendizes, eles se chamam aprendizes, tá? Dos aprendizes são aproveitados ou na própria empresa ou numa empresa semelhante do grupo que faz a mesma coisa, entendeu? Todas as empresas têm disponível para aprendizes? Quase todas, tá? Até o cabeleireiro onde a gente vai, tá? Ele forma um aprendiz por ano. Ele é obrigado a isso? Não, ele não é obrigado a isso, mas ele recebe um dinheiro se fizer. Tá? Existe um incentivo, tá? Mas ninguém é obrigado a formar aprendiz, mas se você forma aprendiz, você ganha um dinheiro por conta disso. Você ganha dinheiro, você tem um desconto, alguma coisa assim? Normalmente é desconto imposto, tá? Certo, interessante. E o calendário é o mesmo? O calendário é o mesmo. A única diferença no ensino médio é que existe uma semana no final do ensino médio, que é uma espécie de um provão anual para toda a Suíça, em que todos os técnicos fazem a sua prova, os do quarto ano, logicamente, fazem a sua prova para se tornarem técnicos.
O outro ensino médio se chama ginásio, é um ensino mais voltado para matérias teóricas e, teoricamente, você só deve fazê-lo se você quiser continuar no ensino superior. Se você sabe que você quer fazer uma determinada faculdade. Não, o ginásio é o mesmo qualquer que seja a faculdade. Não existe. Não. Mas eu estou dizendo assim, eu quero ser médico. Sim. Então eu tenho que cursar uma faculdade, não dá para ser no curso técnico. Eu faço ginásio. Aí eu vou fazer ginásio. É isso que eu tô falando. Agora uma pergunta. Se eu chego lá, né, na idade de entrar no ensino médio e não tenho ainda noção do que eu quero fazer, aí eu vou fazer um curso técnico, eu posso fazer esse curso técnico, né, o ensino médio técnico, e no final eu consigo ir para uma faculdade? Existe a possibilidade, se chama maturidade. No final do ensino técnico, você faz um ano teórico na escola e você tem um diploma igualzinho que você teria tido no ginásio. Então, qualquer um dos dois dá acesso. Você pode mudar de ideia no meio do caminho. Ok. Eu acho que é legal, até porque, de repente, a pessoa faz um curso técnico, eu não tenho noção, assim, de alguma coisa. Enfermagem, não? Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Por exemplo, o cara quer ser médico, mas não sabe se tem medo de sangue ou não, faz um técnico de enfermagem. Faz um técnico de enfermagem. Se ele não tiver medo de sangue, ele vai adiante, faz a maturidade, nem por aí. Às vezes ele, como é muito jovem, né? Às vezes ele acha que ele quer ser enfermeiro ou ser, sei lá o que, gente, não sei. Não tá me vindo nada na cabeça agora. Aí ele vai fazer um curso de técnico em enfermagem. Mas quando ele está lá dentro, ele pega tanto gosto pela coisa que ele descobre que ele quer ser médico, ele quer ir além daquilo. É possível. Né? Então, de certa forma, eu acho até legal. Por quê? Porque ele já teve uma base, ele teve uma outra visão, né, daquela mesma profissão, que é o serviço que é necessário, né, mas que é feito por outras pessoas e que o médico, no caso, vai ter que levar em consideração também, né? Então eu acho legal, mesmo assim. Quer dizer, eu acho que no caso as duas opções são muito boas e é bom que tenha essa possibilidade. O ensino superior, primeiro, não é pago pelo governo, é pago pela pessoa que está fazendo o curso. Tá? Em alguns casos particulares existe uma ajuda cantonal, mas ela não chega nem a 10% do total. Que é muito caro? É caro, tá? Mas não é tão caro quanto seria um ensino universitário privado no Brasil. Tá? Pra você ter uma ideia dos números, pode chegar a 10 mil francos por ano, dependendo da faculdade. Tá? 10 mil francos por ano são 60 mil. Para um brasileiro é um absurdo. Para um suíço não é tão absurdo. Tá? Você consegue, muita gente que fez o ensino técnico depois da maturidade, usa o salário do técnico para juntar um dinheiro para pagar a faculdade. Quer dizer, ele para de estudar um pedacinho, trabalha 5, 6 anos, tá? Tem uma vida, como ele ainda mora com os pais, etc. Tem uma vida que permite a ele botar metade do salário, por exemplo, numa caderneta de poupança, ou mais até. Tá? Então, consequentemente, ele consegue pagar a faculdade sem muita dificuldade. Um problema associado com a universidade é que nem todo lugar tem universidade. Tá? Então você tem que contar nos cursos da universidade o fato que você vai morar num outro lugar. Numa república ou num apartamento pago pelo seu pai, se o seu pai tem dinheiro bastante, tá? Então você tem que montar um apartamento, você tem que comprar alimentos, morar lá, e isso é uma coisa bastante significativa. Muitos jovens dividem apartamento, né, com outros estudantes para poder diminuir essa despesa. Agora, mais uma pergunta. Esses 10 mil por ano, como é que é pago isso? Você paga por mês? Não, é de uma vez só, tá? Algumas faculdades permitem dividir, mas teoricamente você teria que pagar no início do ano, pagar aquele dinheiro. Tá?
Então, Como não antes tem de inflação, começar, já como não paga. tem inflação, como não tem inflação, é bastante fácil você juntar esse dinheiro numa aplicação, numa cadeia de poupança, etc, e depois pagar. Detalhes do ensino superior, tá? Do mesmo jeito que no médico existem 2 ensinos superiores, tá? Um deles se chama Alta Escola Técnica e forma aquilo que no Brasil seriam chamados de tecnólogos, tá? São pessoas com uma formação voltada para o trabalho, tá? Que a pessoa que sai da autoescola técnica, dependendo da escola técnica que você faz, tem uma formação muito boa, é um profissional muito válido. Eu gosto muito de trabalhar com os profissionais que saem das altas escolas técnicas, tá? Mas eles não são capazes, por exemplo, de fazer pesquisa, essas coisas assim, tá? E a outra alternativa, a autoescola técnica, que dura 1 ou 2 anos a mais, é a universidade, universitets, tá? Universidade, tá? É aquilo que no Brasil seria chamado um curso de bacharelado, tá? Bacharelado em engenharia, em medicina, em enfermagem, em letras, em o que você quiser. Como é que você entra no ensino superior? Tem vestibular? Não, não tem uma prova específica de vestibular. Você apresenta para a faculdade as suas notas do ensino médio, seja técnico mais matura ou ginásio, tá? E as faculdades ponderam a sua nota com a qualidade da sua escola de ensino médio. Por isso é que é muito importante o pessoal fazer o esforço para passar para uma escola de ensino médio de renome, tá? Porque as notas aqui são de 0 a 6. Um 5,5 na escola cantonal de Lucerna ou de Zurique é bem diferente de um 5,5 numa escola de um cantão menor ou numa escola de Lucerna, mas que não é uma escola de primeiro grau, etc., de primeira qualidade. Então, as escolas também são avaliadas. As escolas também são avaliadas todo ano, tá? Existe uma espécie de um Enem anual, vamos dizer assim, tá? Em todas as escolas, que serve tanto para avaliar os alunos quanto para avaliar as escolas, tá? Uma escola que apresenta uma média bastante alta ganha um certo renome no mercado e os alunos dessa escola ganham peso a mais na seleção universitária. E qual é a vantagem disso para a escola? A vantagem disso para a escola é que quando você ganha um determinado renome, você recebe mais dinheiro do governo para investir em laboratório, você recebe mais dinheiro do governo para investir em sala de aula, em meios de ensino, tá? Você pode distribuir um tablet para cada um dos seus alunos, como a Cantonal de Lucerna faz, de graça, coisas assim. Tá? Tudo, no final das contas, é extremamente capitalista, tá? É livre mercado mesmo, tá? Saiu do fundamental, é livre mercado. O horário do curso superior é muito mais livre, tá? Porque acontece no curso superior, na universidade, uma coisa particular. Quando você entra no curso superior, assim que você entra, você é convidado, tem uma lista, você é convidado a escolher um projeto de pesquisa no qual você quer trabalhar, tá? Seja qual área. Tem entrevista, etc., mas você pode escolher, tá? Então você na universidade, você dedica um determinado tempo às aulas, um outro tempo à preparação de trabalhos, porque você tem que apresentar trabalhos, essa coisa, e um outro tempo a esse projeto de pesquisa, no qual você dá suas horas. No início você não sabe nada, você faz as coisas menores, processa dados, etc. No final você acaba fazendo a pesquisa mesmo, redigindo, etc. Nessas pesquisas eles já fizeram carro elétrico, satélite, vamos lá para o espaço, essas coisas todas. Quer dizer, o aluno entra e aí ele tem que já ter uma meta de um projeto. Não, ele não tem uma meta, é oferecido uma lista de projetos que a faculdade Sim. já está rolando, que estão precisando de gente, vamos Sim, dizer assim. então, existe uma lista, mas ele vai lá naquela lista, escolhe e aí ele tem aquela meta. Sim. Mas se no meio desse caminho aí, ele preferir fazer uma outra coisa, ele pode trocar, será? Pode trocar. Zera tudo, se aproveita muito pouco, mas se eu resolver estudar medicina, no meio do caminho eu achei que medicina não é isso o que eu queria, eu quero passar para psicologia, por exemplo, eu posso fazer, só que zera tudo.
vai começar tudo de novo. Não estou falando em termos de curso, estou falando em termos do projeto. É muito difícil você sair do projeto, tá? Sair do projeto é complicado, tá? Deve existir um meio, nunca conheci ninguém que fizesse, tá? Eu converso muito com os meus funcionários que estão na universidade com relação a como é que funciona o projeto. Nunca ninguém me falou que precisou mudar de projeto. Porque, assim, eu sei que o jovem, mesmo quando já está na faculdade, na universidade, surgem dúvidas e às vezes querem mudar. Mas observe o seguinte, você está fazendo engenharia elétrica. Se o seu projeto é construção de subestações ou monitoramento de dados de longa distância para telecomunicações, não é que faça muita diferença. O projeto não define muito bem o que você quer fazer, tá? O que define o que você vai fazer é a faculdade. Eu sei disso, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim que é muito mais interessante quando você trabalha numa coisa que te dá prazer, óbvio, né? E se você tem que fazer um projeto, você tem que defender esse projeto, é interessante que você esteja fazendo uma coisa que você quer. Observe o seguinte, não pense nesse projeto como alguma coisa que você tem que fazer um TCC no final, não, tá? Nesse projeto, você é uma mão de obra que as pessoas que estão gerenciando o projeto, que normalmente são professores, utiliza, tá? Você está fazendo um bacharelado. O bacharelado não tem trabalho de fim de curso, tá? Então, na verdade... Não é um mestrado que você no final teria que apresentar. Na verdade, o projeto não é seu. Na verdade, você é a mão de obra do projeto. É um projeto que a faculdade está rolando, tá? Porque uma segunda fonte de renda das faculdades na Suíça é fazer projeto para a indústria. Muitas coisas revolucionárias feitas na Suíça nasceram de projetos universitários. Então é diferente, né? Porque aí, quando você vai participar de um projeto que você entra como participante, não como você fazer o projeto, é até outro astral. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, tá? Eu conheço uma pessoa que foi fazer a faculdade de biologia e foi colocada num projeto de pesquisa sobre câncer, tá? No início, ela fazia coisas muito simples, como preparação de lâmina, etc. E depois foi seguindo. No final, ela estava fazendo teste de fase 2 e 3 de remédio, tá? Mas o projeto não era dela, o projeto era da faculdade junto com a Roche, que é um laboratório. Entendi. Então tá, pessoal. Falamos tudo que deu, né? Porque esse assunto é enorme. A gente podia ficar falando muita coisa aqui o dia inteiro, surgirem perguntas. E aí, se vocês tiverem perguntas e quiserem mais alguma coisa, coloquem aí, a gente dentro do possível, desculpem, vai respondendo. Lembrando, se inscrevam, não se esqueçam. Não é preciso de nada, apenas apertar o botãozinho para se inscrever. Não paga, não tem dado cadastral, nada disso. Não se compromete com nada, apenas colabora com a gente e você pode ser alertado, porque aí você pode ativar o sininho também. Você pode ser alertado quando tiver vídeos novos, ok? E não esquece do like. Não esquece do like. E dos comentários, né? Que é muito importante pra gente, dar um retorno do nosso trabalho e nos traz assuntos novos como esse que foi pedido também, né? Então a gente pode pesquisar e trazer mais coisas para vocês, porque esse é um assunto, nós não temos filhos aqui na Suíça em idade escolar, né? Então, para nós é até indiferente, é curioso, né? Mas não é que seja a nossa praia. Então, a gente, de qualquer forma, a gente tem que estudar, procurar, para passar a informação direitinho para vocês. E isso vai das perguntas, dos comentários. Então, obrigada. Até breve. Mais uma vez. E sugestões que eu dou no momento. Alguns amigos. Família Vengitelli. Grande grupo lá. Casal bacana que mora em Portugal, faz um trabalho muito legal falando também sobre como é viver fora do Brasil, como é se mudar, né? E vai lá, gente, vai lá conhecer. Mesmo que você não esteja querendo ir para Portugal, é muito interessante e é um trabalho muito bonito, porque tem muita coisa bacana de Portugal aparecendo.
E a minha amiga Daniela Sá, que é uma chefe confeiteira maravilhosa. Faz coisas, ó. Vai lá, gente. Mua! Até a próxima.